Programa não recomendado para menores de 10 anos. Vocês devem estar perguntando, mas sempre tem um tal de estilo de vida que tem que ser saudável, que tem que comer direito, que tem que descascar mais, desembalar menos, fazer atividade física, dormir. Será que todo mundo fala sempre a mesma coisa? Eu acho que sim, né? São as bases onde tudo começa para termos, pelo menos, o que consideramos uma saúde melhor. No? Sure, absolutely. I mean, the key elements to understand, how to live long life and healthy life. Yeah, sure. It's, all related to lifestyle. So we're talking about a specific disease like autism or, autoimmune disease or cancer, but, aging, it's another process that, again, is highly influenced by the lifestyle. And many people ask me, what would be the ideal lifestyle to stay healthy? Ele colocou que sim, que com certeza a gente sempre procura viver mais, né? Mas tem que ver como que a gente faz para viver melhor e que muitas vezes o foco é em câncer, doenças autoimunes, mas que o próprio envelhecimento, né, já é, digamos assim, um fator de risco, algo nessa linha. E a ideia, o que sempre perguntam para ele é qual que é esse estilo de vida ideal para envelhecer bem. Exato. And the honest answer is, I don't know. I may have some, hints and possible ideas, because the major price is paid by who embrace a Western lifestyle. I'm assuming that anything that we have done derailing from the plan of evolution must be at play here. Ele colocou que a resposta ele não sabe, né, mas que ele pode fazer algumas tentativas e que se a gente olhar a maior parte das patologias, elas vêm de um estilo de vida ocidental, né, então que são as pessoas que pagam o preço mais alto, essas patologias, então algo nessa linha, né? For example, if here in Brazil you have 80% of women that deliver by C-section, that must have an impact. Of course, C-section is absolutely welcome when it's medically necessary, but not for convenience of the doctor to plan for vacation. Excelente. E ele colocou aqui que no Brasil, por exemplo, 80% das mulheres têm parto cesárea, que obviamente isso vai ter uma implicação, e que a cesárea tem indicações claras, mas que na maior parte das vezes isso é feito apenas por conveniência do médico para poder marcar dia e horário. Antibiotics are absolutely necessary when your life is under threat, by all means. But, for example, we know that 90%, 95% of infections in the first year of life are due to viral infection. It would not respond to antibiotics, and yet we've been using abuse with pediatricians of antibiotics in early childhood. Ele colocou que os antibióticos são extremamente necessários quando você tem uma patologia que ameaça a sua vida, mas que 95% das vezes que se usa um antibiótico é por uma infecção viral, que o antibiótico não vai resolver. Então esse uso desnecessário dos antibióticos também tem uma enorme implicação. We don't take care of ourselves. We don't sleep well. We don't exercise as we should. We are extremely stressed, and these are stuff that were not planned in the evolution. E a gente também não se cuida, né? Então a gente não dorme bem, a gente não faz exercício, a gente está estressado o tempo todo e isso não foi o que a evolução planejou para nós. So if the microbiome has any role in deciding how we play our genetic cards, all these elements are at play. I left purposely
plus the one that I believe that is most impactful, that is nutrition. Ele colocou que se a microbiota tem algum papel, né, como a gente joga as nossas cartas, tem um papel muito importante, que foi esse papel que ele resolveu estudar. E que a nutrição é um papel importante, né? Sim. Tem um papel determinante, talvez. Well, microorganisms, they eat whatever we eat. E que a nossa microbiota vai se alimentar daquilo que a gente se alimenta. Exato. Eu digo que nós não comemos para nós, nós comemos para a nossa microbiota nos devolver saúde ou não. Então, isso aí é um recadão, né? Excelente. Tá. And o que seria, na sua visão, o pior que nós poderíamos estar fazendo contra a nossa microbiota? The worst. I think that again, we have been really not appreciating how important it is to take care of our microbiome. A gente realmente não dá valor ao quão importante é a gente cuidar da nossa microbiota. First of all, we didn't even know that such thing exists. Primeiro, a gente nem sequer sabia que isso existia. But once we appreciate that we have more bacteria, more microorganisms in our own cells, and they need to be taken care of, we didn't make the right move to capitalize on this new knowledge. Uma vez que a gente se deu conta que a gente tem um número muito maior de células bacterianas do que das nossas células, a gente percebeu que precisa cuidar disso e nem sequer sabia como cuidar disso. So it would be inconceivable that I would not shower or wash my hands or leave home without my pants on. Então, não daria para pensar em viver sem tomar banho, sem lavar as mãos ou sair de casa sem a calça, por exemplo, né? But coming to the microbiome, we don't take the same care, and we are very sloppy in respecting a parallel civilization that has such a major impact on our lives. E a gente não cuida da microbiota da mesma forma, na verdade a gente é totalmente descuidado em relação a algo tão importante que tem um curso aí na nossa vida. And I believe that asking, what is the worst thing that we're doing, again, we are born once, we can take antibiotics here and there, but nutrition is, the most impactful because we eat 3-4 times a day. E em relação ao que a gente pode fazer de pior, a gente nasce uma vez apenas, né, toma antibiótico às vezes, mas a gente se alimenta a vida toda, 3 vezes ao dia, então isso tem um impacto muito significativo. And this brings me back to taking care of the environment, because if the soil is contaminated, if the air is polluted, if our animals are infected, and we eat, from the soil, produce fruits, vegetables, and then the animals and so on and so forth, we end up to really be with the wrong microbiome. Uhum. E a gente tem que cuidar do ambiente, né? Porque se o solo está contaminado, se o ar está poluído, se a água está contaminada, tudo isso vai chegar, vai afetar o microbioma e vai afetar a gente também, né? Exato. Bom, professor Alessio Fasano, prazer enorme tê-lo conosco novamente. Eu gostaria que o senhor, se dirigindo àquela câmera, mandasse um recado seu para a nossa população. So first of all, thank you for having me again. It's nice that we reconnect after 11 years. And if I have to leave with, a final message, again, our goal is really to respect each other and the environment that we are living in. Right now, the life expectancy of this new generation of kids is lower than the previous generation. This is the first time it happened in history. We have the moral obligation to leave a better world to our kids and grandkids. We have the capability to do that, rather than spend time in wars, killing each other, and not being on the same planet when it comes to travesty like pandemics, point fingers. We would be better off to do exactly what the microbiome does. When in these biomes they help each other, we should do the same. Ele colocou primeiro que foi ótimo se reconectar novamente após 11 anos, né? E que uma mensagem final seria que a gente precisa se respeitar
mutuamente, respeitar o meio ambiente e que a gente não está deixando um mundo melhor para a próxima geração, porque a geração de hoje, pela primeira vez, tem uma expectativa de vida menor do que a nossa. Então, se a gente não aprender isso, se a gente não começar a cuidar e não parar de perder tempo em guerras e se ajudar, a gente não vai deixar para os nossos filhos um lugar melhor, que é isso que a gente deveria fazer, e que a gente deve aprender com a microbiota, que colabora com os outros. É ótimo. Acho que é uma ótima mensagem final. Tá ótimo, muito obrigada, tá? Gente, foi ótimo! Obrigado. Programa Mais Saúde, deixando esse presente para vocês. Um beijo e divulgue.